Perdão, retornando ao que eu estava dizendo, J.K. Rowling, no caso, tentou publicar um livro que fosse fora do tema dela. Ela tentou publicar um livro de romance policial, que é completamente fora do tema dela de um gênero infanto-juvenil, como foi o Harry Potter. Foi o sucesso dela no mercado. Ela colocou um pseudônimo de um homem, um nome masculino, para tentar publicar esse livro, e viu qual que seria a reação. Ou seja, de publicar um livro com o nome de J.K. Rowling, quer dizer, sem o nome de J.K. Rowling, né, e ver se ela faria o mesmo sucesso que ela fez com as primeiras obras dela. Qual que foi o resultado? Né, o livro ele acabou não chegando nos best-sellers, mas ele revendeu uma quantidade considerável de cópias. E só que pouco tempo depois ele foi descoberto. Foi descoberto de que quem realmente estava escrito, quem tinha escrito o livro foi a J.K. Rowling, sem a própria J.K. Rowling ter dito nada. O que precisou-se para descobrir isso? Foi uma pesquisa dos artigos, dos adjetivos utilizados. Tinha-se uma desconfiança, né? E com a pesquisa de artigos e adjetivos utilizados no livro, eles conseguiram traçar o estilo de escrita da J.K. Rowling e viram que era muito similar aos livros dela, como ela escrevia no Harry Potter. Aí, quando ela foi questionada sobre a autoria do livro, ela acabou deixando, ela falou, né? Não, realmente foi eu que escrevi. Esse livro é de minha autoria. Então, realmente, é possível se traçar o estilo de um escritor. Mas, como eu já informei, isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal, é importante para a trama, realmente desenvolver o seu próprio estilo é importante para criar uma narrativa interessante, mas isso é muito pessoal e é muito difícil de se pesquisar. Então, não vai ser um tópico dessa pesquisa, não vai ser um enfoque dessa pesquisa, mas dentro do estilo tem uma forma de se pesquisar que é através que é a forma como o Art e J. Joker pesquisaram no livro deles, que é analisando a frase inicial de um livro. Espera-se que uma trama interessante ela tenha uma frase inicial interessante também, que seja uma frase que logo de início já chame a atenção do leitor. Não seja uma coisa monótona, tipo o sol bateu nas pequenas folhas, nas frágeis folhas da árvore, fazendo uma reflexão de sombra cintilante sobre o chão. Isso não é uma iniciação interessante, né? Uma iniciação interessante seria o personagem já citando alguma coisa completamente inusitada sobre a vida dele, ou começar já com uma cena de ação, onde alguém está passando uma situação de socorro. É uma coisa que já pegue a atenção do leitor e o que faça ele ter interesse por ler o livro. E isso a gente vai verificar realmente no livro de Lolita. E, como já informei, por Humbert ser um personagem realmente inusitado, vai ter um final inusitado, vai ter um resultado inusitado também. Por fim, o personagem. Eu acredito que esse seja o enfoque mais importante na criação de uma narrativa. O próprio Aristóteles mesmo já disse que o personagem é, com certeza, extremamente importante e deve ser fiel à história para criar uma narrativa interessante. E para se analisar o personagem, basta se analisar o conjunto de verbos utilizado pelo próprio personagem. Quais são as ações que esse personagem toma no livro? Pelo estudo do livro, né, de arte e Joker, um personagem ativo ele tem mais fama na indústria literária, ele faz mais sucesso do que personagens que são passivos. Ou seja, personagens que utilizam verbos de ação, personagens que agem, que fazem a trama ir para frente, que correm, que pulam, que matam, que assassinam, que desvendam códigos, pensam, eles são mais amigáveis, têm mais sucesso com os leitores do que os personagens que são passivos, aqueles personagens que rejeitam, aqueles personagens que esperam, que são literalmente afetados pelo próprio enredo. A intenção do personagem é de criar o enredo, não de ser afetado por ele. Então, os personagens ativos são com certeza aqueles personagens que fazem mais sucesso. E isso eu acredito que a gente vai verificar também com bastante afeição, tanto em Dolores Reis quanto no Humbert do livro de Lolita. Por fim, teria-se aqui uma descrição da metodologia, de qual que vai ser a metodologia. A metodologia ela vai se basear diretamente na análise mista, né, dos dados e da literatura do próprio livro Lolita sobre a luz desse referencial teórico.
né? Então vai se analisar cada um dos 4 tópicos. A questão do tópico, o tema tópico, a gente vai analisar quais são os substantivos utilizados para se tratar todos os tópicos para se traçar todos os tópicos do livro, ver qual que é o tópico dele do BISEC, vai ver também se faz muito sentido com o tema do livro, e ver a porcentagem de cada tópico para saber se no máximo 2 deles ocupam 30% e se o terceiro ocupa os 40% do livro. No enredo, vai se analisar se um desses tópicos é um tópico do contra, como eu já expliquei, é um tópico que vai contra os outros tópicos para poder evitar melodrama. No estilo, como eu já informei, vai ser analisado só a frase inicial, para saber qual que é o impacto dela para um leitor iniciante. E para o personagem, vai se analisar quais são os verbos mais utilizados pelo personagem Hubert, o personagem principal, o narrador da história, e por Dolores Ace, a Lolita. Também é uma das personagens principais e talvez a personagem que dá nome ao livro, né? Espera-se que os verbos utilizados sejam verbos de ação, que indiquem que são personagens ativos, são personagens muito interessantes. Porque eu acredito que o foco, o que mais trouxe interesse das pessoas pelo livro de Lolita foi os personagens inusitados. E foi isso. Agradeço a todos por ter ficado até aqui. Agradeço a atenção de todos. Tem aqui as referências. Esse aqui é o livro que eu vou utilizar, é a edição da Alfaguara. É o livro que eu vou utilizar como material de pesquisa. O principal, pelo menos, né? Porque eu vou analisar outras traduções também. Mas aqui estão as referências. Agradeço a atenção de todos e tenha uma boa tarde.